Olha, a gente costuma pensar nos rios como algo que simplesmente existe, né? Mas e se fosse possível decidir o futuro deles? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ideia super interessante aqui do Brasil, que é basicamente um plano para decidir o destino de um recurso que, vamos combinar, é essencial para todo mundo: a água. E essa é a grande questão, né? Que tipo de futuro a gente quer para esses rios? Parece uma pergunta simples, mas a resposta é super complexa, porque envolve equilibrar um monte de interesses diferentes. E o Brasil, olha só, tem um sistema oficial que está lá no papel, pensado justamente para isso, para ajudar a sociedade a construir essa resposta em conjunto. Então, vamos entender como isso funciona. A ideia central da política de águas do Brasil é bem poderosa. É sair daquela lógica de só apagar incêndios, sabe? Em vez de só reagir aos problemas quando eles aparecem, a proposta é planejar de forma ativa que futuro a gente realmente quer para os nossos rios. E a sacada principal é genial de tão simples. Basicamente, se colocam duas imagens lado a lado. De um lado, a gente tem o rio que temos, a realidade, o estado atual das coisas, com todos os dados e diagnósticos. Do outro, a gente tem o rio que queremos, que é a aspiração, o futuro ideal que a sociedade imagina para aquelas águas. Essa ferramenta de planejamento tem um nome oficial: é o enquadramento. O objetivo, no fundo, é criar uma ponte entre essa realidade e o desejo. É um jeito de ajudar a sociedade a negociar e firmar um pacto sobre o rio que dá para ter, sabe? Estabelecendo metas que sejam alcançáveis, com um plano para chegar lá. Ok, a ideia é ótima. Mas como é que um plano tão ambicioso assim sai do papel e vira realidade? Bom, existe um passo a passo bem definido para transformar essa visão toda num plano de ação concreto. Então, o processo todo é bem estruturado, são 4 etapas principais. A primeira é o diagnóstico, que é basicamente tirar uma fotografia da situação atual do rio, identificar de onde vem a poluição, essas coisas. Depois vem o prognóstico, que é tentar prever cenários futuros, levando em conta crescimento da população, planos de desenvolvimento. A partir daí, se elaboram as propostas, que são alternativas de metas, cada uma com seus custos e benefícios. E no final, tudo isso vira um programa de ação. É tipo o roteiro, o plano concreto com as ações, os investimentos e quem vai fazer o quê para atingir a meta que foi combinada. E aqui está o pulo do gato, a parte talvez mais importante de tudo isso. Quem toma essa decisão? Não é um técnico numa sala fechada. A ideia é que seja um processo super colaborativo. O palco principal para essa discussão são os chamados comitês de bacia. Pensa neles como uma grande mesa de negociação onde todo mundo que usa água, indústria, agricultura, empresas de saneamento, senta junto com a sociedade civil e o governo para discutir e decidir. No fim, o plano ainda passa pela aprovação dos conselhos de recursos hídricos, mas a base da decisão é local e participativa. Certo, mas para essa conversa toda funcionar, para todo mundo conseguir definir essas metas, é preciso ter uma linguagem em comum, né? Para isso, o sistema usa uma classificação, quase como se fosse um boletim escolar para a qualidade da água. E vamos combinar, isso faz todo sentido. Afinal, diferentes usos da água pedem diferentes níveis de qualidade. Nem todo rio precisa ter aquela água cristalina de nascente. A água que a gente precisa para navegação, por exemplo, não tem que ser tão pura quanto a água que vai ser tratada para consumo humano. O sistema, então, divide as águas doces em classes. Começa lá no topo com a classe especial, que é aquela de qualidade excelente, para preservação mesmo em unidades de conservação. Depois vem a classe 1, muito boa, que pode ser usada para beber depois de uma desinfecção simples. A classe 2 já é a boa, aquela para nadar, para recreação. A classe 3 é razoável, pode precisar de um tratamento mais avançado para consumo ou servir para irrigação. E por fim, a classe 4, que é de qualidade mais baixa, usada para coisas como navegação ou só para a harmonia da paisagem. Cada uso tem sua exigência. Então, no papel, a ideia é incrível, né? Um plano participativo, com metas claras, mas a gente sabe que entre o que está no papel e a realidade, muitas vezes existe um abismo. E no caso do enquadramento, esse abismo tem se mostrado um desafio e tanto. Para se ter uma ideia, a lei que criou esse instrumento é de 1997, mas só lá por 2005 e 2008 é que saíram as regulamentações que detalharam como fazer isso na prática. Ou seja, levou quase uma década para a máquina realmente começar a ser montada. E mesmo depois disso, nos anos 2010, embora muitos planos de bacia tenham sido feitos, pouquíssimos conseguiram completar todo o ciclo do enquadramento. E esse número aqui, bom, ele é um soco no estômago e ilustra bem o tamanho da dificuldade de implementação. Na época em que a fonte que usamos foi publicada, o número de bacias de rios federais, aqueles que passam por mais de um estado, com um enquadramento totalmente aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, era 0. Exato.
E é exatamente sobre isso que muitos pesquisadores da área alertam. Como diz essa citação, sem os recursos e principalmente sem a vontade política para fazer o plano acontecer, ele corre um risco seríssimo de virar só uma peça de ficção. Um documento bonito, bem intencionado, mas que fica na gaveta. Mas afinal, por que é tão difícil assim? Bom, os obstáculos são muitos e são complexos. Vai desde a falta de dados de qualidade da água, que são a base de tudo, até a dificuldade de coordenação entre os governos federal, estaduais e municipais. Muitas vezes, a participação do público não é tão efetiva quanto deveria. E claro, tem a questão do custo, né? Reduzir poluição custa caro e envolve negociações complicadíssimas, sem falar no desafio de controlar a tal da poluição difusa, que é aquela que não sai de um cano específico, mas vem do escoamento da chuva nas cidades e nas lavouras. Diante de um cenário com tantos desafios, fica a pergunta: será que essa ideia do enquadramento ainda tem futuro? O que tudo isso significa na prática para a água que a gente usa no dia a dia? Apesar dos trancos e barrancos, a resposta parece ser sim. O enquadramento continua sendo uma ferramenta absolutamente vital, porque é ele o instrumento que amarra tudo. É o que integra a gestão ambiental com o planejamento da cidade, com o planejamento econômico, é o que deveria garantir que um plano de saneamento, a expansão urbana, o licenciamento de uma nova indústria, que tudo isso converse com aquela visão de futuro que foi pactuada para a bacia. No final das contas, o grande desafio é exatamente esse, né? Como é que se fecha essa lacuna, esse vão, entre o rio que a gente quer e o rio que a gente tem? Como transformar as metas que foram negociadas em melhorias reais, concretas na qualidade da água? Porque, no fundo, a grande lição que o enquadramento traz é essa. A qualidade da água dos nossos rios não é um dado técnico, não é algo que simplesmente acontece. É, na verdade, uma escolha coletiva. O futuro das nossas águas não é um destino inevitável. É uma construção, uma decisão que a sociedade precisa tomar e reafirmar todos os dias.